As obras da lei, uma introdução à discussão. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje a gente dá continuidade à nossa série sobre a Carta aos Gálatas, nesse momento da série, lendo o livro Paulo, Vida e Pensamento, do teólogo luterano Udo Schnelli. E hoje então a gente vai começar a entrar um pouco na discussão sobre as famigeradas obras da lei lá em Paulo, né? Erga nomou, que é a expressão grega, através da qual aí Paulo evoca uma enorme quantidade de questões, as contrapõe à fé em Cristo e diz que pelas obras da lei ninguém será justificado e a gente é justificado pela fé em Cristo, ok? E aí essa questão dessa expressão, ela chama muito a atenção dos teólogos paulinos e há uma amplíssima discussão a esse respeito. E a gente vai fazer uma introdução a essa discussão agora, a partir aqui do capítulo Expressão-Chave do Schnelli, que vai da página 350 até a página 355. Então esse vídeo vai ser um pouco longo, seja como for, assiste quem quer e quem quer aprender, né? O resto vai com Deus. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre algumas coisas importantes, eu vou mais ler do que comentar, ainda que vou comentar algumas coisas, e já deixo, né, alertado de antemão que não necessariamente eu concordo com o Udo Schnelli. Posso apontar inclusive algumas discordâncias em algum comentário, mas não necessariamente. O fato é que a gente está entendendo como que a Carta aos Gálatas é interpretada por esse teólogo luterano para a gente criar uma imagem cada vez mais ampla a respeito da teologia da carta, e aí depois, lá no final dessa série, eu vou dar as minhas interpretações a respeito de Gálatas. Talvez até, inclusive, escrevendo um comentário de Gálatas, ainda que eu esteja, no atual contexto da minha vida, com muito pouco tempo para escrever e para gravar vídeo. Seja como for, a gente não tem pressa para acabar, e se a gente não morrer antes e Jesus não voltar antes, aí dá tempo da gente fazer bastante coisa ainda, tá bom? Se Deus quiser. Então, basicamente é isso, pessoal. E aí eu vou ler para vocês aqui o primeiro parágrafo dessa subseção desse capítulo, que diz assim: a expressão erga nomou, obras da lei, que ocorre em Gálatas 2,16, Gálatas 3, verso 2, verso 5, verso 10, Romano 3, verso 20, verso 28, além disso em Filipenses 3, 9, desempenha um papel chave na argumentação paulina. O que Paulo quer dizer com obras da lei? E qual é o conceito teológico que ele vincula a essa expressão? Na discussão devem se distinguir 6 tentativas de interpretação, e aí ele vai elencar 6 teólogos que deram aí as principais contribuições dentro da visão do Schnelli a respeito desse tema, tá bom? Então fica estabelecido que Paulo usa essa expressão em vários momentos em algumas das suas cartas. Ela desempenha um papel importante na argumentação de Paulo, já que Paulo está contrastando aí um caminho errado pelo caminho correto, que é o Evangelho. Então o caminho das obras da lei é o caminho errado. Então, né, por contraposição, o conceito de obras da lei se torna bastante importante para a argumentação de Paulo, porque é contra aquilo que Paulo está argumentando. Então, se você tentar se justificar pelas obras da lei e não tiver fé em Cristo, você está lascado, porque a justificação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então, o conceito é central, é importantíssimo, e aí o Udo Schnelli traz 6 tentativas de interpretação a respeito dessa expressão, e a gente vai se familiarizar com essas 6 opções, tá bom? Nada melhor falando de obras da lei do que tomando um suquinho de cevada, né? Maravilha, irmãos. Então vamos lá. A primeira pessoa e teólogo que ele evoca na sua discussão aí sobre obras da lei é o teólogo liberal Rudolf Bultmann, né? Que, conquanto haja muita controvérsia e discussão a respeito do trabalho dele, é uma pessoa muito influente no mundo da teologia e muitos teólogos acabam dialogando com Rudolf Bultmann de forma crítica. E aí ele diz o seguinte: Rudolf Bultmann vê nas obras da lei o resultado de um zelo equivocado pela lei. Segundo o teólogo, Paulo rejeitaria o caminho das obras da lei porque a busca do ser humano de ganhar sua salvação por meio do cumprimento da lei leva-o apenas para dentro do pecado. Sim, no fundo, essa mesma busca humana já é o pecado. Portanto,
Paulo consideraria um pecado não só a falta de sucesso, mas já a intenção de se tornar justo diante de Deus por meio do cumprimento da lei. Então por que a gente é salvo pela fé em Cristo e não pelas obras da lei? Porque só a sua pretensão de conseguir ser salvo por obras da lei e não pela fé já demonstra sua arrogância, sua ignorância, sua maldade, sua malícia, seu desconhecimento a respeito de si mesmo. Isso tudo já é pecado. Entende? É uma pessoa querendo fazer algo que ela não é capaz de fazer. Ela está se enganando, ela está totalmente equivocada a respeito dela mesma, né? E ela está achando que ela consegue ter um mérito, um merecimento, um ganho diante de Deus que ela não consegue. Simplesmente assim. Por isso a salvação não é pelas obras da lei, porque esse é o caminho pelo qual ninguém vai ser salvo, porque ele já é pecado. E não é assim que o pecado é o fracasso depois que você tentar ser salvo pelas obras da lei e não conseguir. A própria tentativa, a primeira, já é pecado, que já demonstra a sua ignorância. Porque a salvação é só pela fé. Legal, interessante, essa é a primeira posição. A segunda posição é de um teólogo chamado Wilkins. Aí ele diz assim: ao contrário disso, enfatiza Wilkins, não é absolutamente assim que ele, Paulo, repreenda a busca humana como tal, de comprovar-se justo diante de Deus por meio das obras da lei. O Wilkins está discordando do Rudolf Bultmann. Muito menos que ele negaria uma pessoa realmente justa através de suas obras de justiça. Mas Paulo julga todos os seres humanos factualmente pecadores porque todos pecaram. Então aqui no caso, o que o Wilkins está dizendo é que não, essa busca não é pecaminosa, mas todo mundo peca, então ela também não vai dar muito certo. Mas não é assim que a própria busca pela justiça é pecado. Não, a busca pela justiça ela não chega a um bom termo porque o homem não é justo, o homem é pecador. Mas ele discorda do Bultmann de que a própria tentativa é pecado. Enfim, algo por aí. Beleza, legal. Aí ele diz assim: de maneira distinta de Wilkins, E.P. Sanders formula sua posição em contraste a Bultmann. Então, o Wilkins discorda do Bultmann e o E.P. Sanders também. Aí ele diz assim, que ele formula sua posição em contraste a Bultmann. Não é uma análise da natureza do pecado que determina a opinião de Paulo, mas sua análise do caminho da salvação. Não sua antropologia, mas sua cristologia e soteriologia. A justificativa que o próprio Paulo dá à sentença de que o ser humano não é justificado por meio das obras da lei, não é que o ser humano não deveria pensar em alcançar sua salvação, mas que Cristo teria morrido em vão se a lei salvasse. A convicção de que unicamente a pertença a Cristo pode operar a salvação é anterior à análise da própria situação diante de Deus e à transformação da própria autocompreensão. Então, o que o E.P. Sanders está dizendo é que, ao falar que a salvação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, Paulo não está tão preocupado se o homem pode ou não alcançar a salvação pelas obras da lei. O que ele está realmente entendendo é que Paulo está mais preocupado com a soteriologia e com a cristologia, ou seja, se tivesse um outro caminho para o pecador se salvar que não fosse por Cristo e esse caminho fosse a lei, Cristo ficaria diminuído, ficaria escanteado, e não pode ser assim. Então, se não pode ser assim, você já nem precisa ficar discutindo muito se o homem pode ou não pode se salvar sem Cristo. Não, não pode, porque Cristo é o Salvador. É algo do tipo assim, entendeu? Então é isso que ele fala, que o Paulo ele coloca a cristologia e a soteriologia na frente da discussão. E aí, quando ele já conclui que a gente só é salvo pela fé em Cristo, qualquer outro caminho está impugnado, qualquer outro caminho está equivocado. Então, o caminho das obras da lei está equivocado. Porque é só Cristo que salva, só através de Cristo. De outra forma, eu poderia me salvar pela lei sem precisar de Cristo, Cristo morre em vão, não preciso de Cristo para a salvação. Tá? Esse é o terceiro argumento sobre esse tema. Quarto argumento. Para James Dunn, as obras da lei não são as prescrições da Torá que alcançam para a pessoa um mérito diante de Deus, mas os marcadores de identidade judaicos como a circuncisão, as leis alimentícias e o sábado, que distinguem os judeus dos gentios. Paulo avalia esses marcadores de identidade como negativos.
somente quando são utilizados para a justificativa de prerrogativas judaicas e restringem a graça de Deus. Em suma, então, as obras contra as quais Paulo alerta constantemente eram, em sua visão, o mal entendido de Israel acerca daquilo que exigia sua lei da aliança. Portanto, Paulo não se volta contra a lei como tal. Ele não ridiculariza as obras da lei, mas argumenta contra a lei como grandeza de identificação nacional. O objeto de sua crítica é uma compreensão da Torá orientada em privilégios. Segundo esta opinião, a doutrina da justificação determina não primariamente a relação entre a pessoa individual e Cristo, mas garante os direitos dos gentios cristãos. A visão do James Dunn é uma visão muito legal, um pouco mais madura, um pouco mais complexa, e ele diz assim, que as obras da lei que não conduzem à salvação seria a circuncisão, as leis adventícias e os sábados, quando o judeu usa essas coisas para se contrastar do gentio e dizer que ele vai ser salvo por causa disso. Por que eu sou salvo? Porque eu sou da família de Abraão, sou circuncidado, faço diferenças entre carnes limpas e imundas, guardo o sábado, ou seja, eu não sou um gentio, porque eu não sou um gentio, eu sou salvo. Eu tenho um privilégio de fazer parte da nação eleita, e se assim é, eu vou ser salvo. Ponto. Aí o que o James Dunn está dizendo? Que é contra essa compreensão que Paulo se levanta. Você pode se circuncidar, pode fazer distinção de carne limpa e imunda, pode guardar o sábado quanto você quiser. Se você negar a Cristo, você está perdido. Então, o que acontece? Nesse caso, a doutrina da justificação pela fé, na visão do James Dunn, na leitura do Schnelli, é que a justificação pela fé é uma forma de incluir os gentios cristãos, não necessariamente de dizer como é que a gente é justo diante de Deus, e sim ou não, como é que a gente se mantém na aliança, sim ou não, e etc. Tá? Então, basicamente é isso. É uma visão um pouquinho mais complexa, um pouco mais profunda e bem interessante, que tem muito a ver aí com a discussão dos adventistas, né, guarda do sábado e tal. Muito legal. Beleza. Quinta posição do teólogo chamado Watson. Watson procura reduzir a compreensão das obras da lei para um plano meramente sociológico. A fé em Cristo é incompatível com as obras da lei porque a igreja está separada da sinagoga. É como se assim, as únicas pessoas capazes de fazer as obras da lei era quem estava na sinagoga. Como a igreja se separa da sinagoga, a salvação é independentemente das obras da lei, ou seja, independentemente de você pertencer à sinagoga. É basicamente uma leitura sociológica. Por que eu não sou salvo pelas obras da lei? Porque eu não preciso ser da sinagoga, eu não preciso fazer as coisas que o pessoal da sinagoga faz. E eu, tendo fé em Cristo, sou salvo. Então, sou salvo pela fé, independentemente dessas obras da lei, que para você praticar, você tinha que estar incluído lá em todo o sistema sinagogal e com a sua relação com o templo também, etc. Tá? Ou seja, como a igreja está separada da sinagoga, a salvação é pela fé e não pelas obras da lei praticadas na sinagoga. Beleza? Ok, sexto ponto. Bachmann, com explícito recurso aos manuscritos do Mar Morto, opina que as obras da lei se tratam dos preceitos e regulamentações da lei e não do agir segundo esses preceitos e regulamentações. Não se deve confundir o pecado com as obras da lei, pois antes as obras da lei têm imediatamente a ver com a lei, que é sagrada, segundo o próprio Romanos em Paulo, aliás, segundo Paulo em Romanos 7,12. E nesse sentido, essas obras, essa lei, elas têm que ver com o próprio Deus, tá bom? Então, basicamente é isso. O que o Bachmann está dizendo aqui é que as obras da lei precisam ser bem entendidas, tá? Porque a lei vem de Deus. Então, fazer o que a lei manda, mais cedo ou mais tarde, tem que ver com obedecer a Deus, né? Vamos dizer assim. Vou aproveitar esse alerta aqui do lado para tomar uma cervejinha. Pronto, ficou quieto, graças a Deus. Maravilha. Então aqui o Bachmann está tendo uma ideia basicamente o seguinte, que as obras da lei, elas são as regulamentações em si, não se você deve ou não agir de acordo com essa regulamentação. Até porque, se Deus deu essa lei, você deve cumpri-la. Ponto. Mas a salvação, ela não vem exatamente por esses preceitos, ela vem de uma outra forma, entendeu? Então, nesse sentido, ele não questiona que a lei deve ser obedecida, mas a lei não deve ser obedecida para a salvação, porque a salvação vem de uma outra forma, não pelos preceitos da mera lei, tá?
Basicamente é isso. Aí o Udo Schnelli começa a dar a sua avaliação dessas questões todas. Ele diz assim: deve-se concordar com a crítica feita a Rudolf Bultmann, prevalecente na discussão mais recente, de que Paulo admite não só teoricamente a possibilidade de alguém alcançar a vida a partir da Torá. A própria Escritura atesta esse caminho explicitamente. Então, Levítico 18, verso 5, citado em Gálatas 3, verso 12. Além disso, Romanos 2, verso 13 e Romanos 10, verso 5. Então, dentro da visão do Udo Schnelli, esses textos bíblicos indicam que Paulo admitia de forma prática a possibilidade de alguém alcançar a vida a partir da Torá, porque é isso que a lei estabelece, é isso que a Escritura estabelece, né? E se não fosse assim, a Escritura estaria errada. Então, dentro dessa leitura do Udo Schnelli, o Rudolf Bultmann lá está errado. Você tentar fazer o que a lei manda não é pecado, porque inclusive a lei manda você tentar obedecê-la ou você obedecê-la. Então, tipo, não tem problema nenhum em fazer isso. Se ao tentar obedecer a lei você se perder, aí Deus está te conduzindo ao caminho da perdição, porque ele está te dando uma lei mandando você obedecer, aí quando você faz isso agora está se perdendo. Por quê? Porque você tentou seguir a lei. Seria uma coisa totalmente idiota se você for parar para pensar. Aí ele continua dizendo assim: nem a Torá, nem o fazer o que a Torá manda devem ser atribuídos, segundo Paulo, ao âmbito do pecado. Então, a lei não é pecado, fazer o que a lei manda não é pecado, tá? Ok. Mas, e aí vem a leitura dele, factualmente, sob a perspectiva da maldição da Torá, as obras da lei conduzem sempre ao âmbito do pecado, porque ninguém obedece verdadeiramente aquilo que está escrito na Torá. Ok, então aqui a ideia é que é o seguinte: ninguém pode dizer que a Torá ou obedecer a Torá é pecado. Entretanto, aquele que tenta obedecer a Torá percebe que falha e peca, então por isso a Torá não é o caminho da salvação. Mas não é porque a Torá está errada ou você não deva obedecê-la, mas que você precisa entender que no próprio caminho da obediência à Torá você vai falhar. Por isso você precisa de uma outra fonte de salvação. Porque a Torá não tem compromisso com o pecado, você é um pecador. Basicamente seria algo nessa direção que o Udo Schnelli está dizendo. Aí ele fala assim: o uso constante e coeso desta expressão em Paulo deixa claro que as obras da lei são o resultado marcado pelo pecado das regulamentações da Torá, que deveriam ser observados. Então, o que seriam as obras da lei? Seria o judeu que, não obedecendo a lei por completo, a obedece parcialmente, e essa obediência parcial, ele se orgulha nela. Seria mais ou menos isso, entendeu? E ele está aqui achando que ele está salvo porque ele obedece a lei, mas essa obediência não é completa, é parcial. Basicamente é isso, tá? Aí ele continua dizendo assim: o plano do fazer humano é constitutivo para a argumentação paulina, pois somente ele possibilita o ataque ao pecado. As obras da lei não podem levar à justiça, porque o poder do pecado obstrui a promessa de vida da Torá. Paulo avalia com isso ao mesmo tempo a Torá. Ao contrário do Espírito, ela não tem o poder de defender-se do avanço do pecado. Então é como se dissesse o seguinte: o Espírito de Deus tem uma qualidade que a Torá não tem. A Torá, ela não consegue admitir o pecado para você fazer o pecado e estar em harmonia com ela. Então a Torá condena todo pecador. O Espírito de Deus tem uma característica diferente. Ele pode perdoar o pecado, ele pode transformar o pecador. E assim ele consegue pegar um pecador e torná-lo fiel, crente, justificado, salvo, coisa que a lei de si mesma não consegue fazer. Também muito interessante essa análise, né? Aí ele continua: sob o aspecto da promessa de vida, a Torá fica aquém das suas próprias promessas. A força do pecado revela também uma fraqueza da Torá. Então a Torá, como ela não tem compromisso com o pecado, ela acaba condenando o pecador. E aí para o pecador a Torá não é suficiente. Ela não cumpre a promessa de conduzir o pecador à vida, porque ela só condena o pecado do pecador, não tem o que fazer. Entendeu? Basicamente seria algo nessa direção. Aí ele continua assim: Paulo parte factualmente de uma insuficiência da Torá. Por isso, as obras da lei também não podem ser separadas da Torá, como se Paulo estivesse criticando apenas uma determinada maneira de obediência à Torá.
não se refere à atuação segundo a Torá, mas visa as halakot. O importante para Paulo não são os preceitos individuais da Torá, mas uma orientação integral da existência humana. No conceito de identidade criticado por Paulo, a relação com Deus é realizada a partir de uma atuação vinculada a privilégios, enquanto ele mesmo pleiteia um conceito que deixa para Jesus Cristo ou Deus, respectivamente, a mediação da relação com Deus, através da fé. Então, basicamente, o que o Dushnelli está argumentando aqui é que é o seguinte, que as obras da lei, elas não conduzem o homem à vida, porque o pecado se interpõe. E porque o pecado se interpõe, o homem precisa do Espírito, e, sob o aspecto da promessa, a Torá ela fica aquém, porque ela promete a vida, mas ela não entrega a vida. Por isso, ela é fraca. E porque ela é fraca, ela é insuficiente. Porque ela é insuficiente, o homem precisa de uma orientação integral da sua existência que transcenda a lei. Por isso entra a fé. Então a fé faz o que a lei não pode fazer. Então o Espírito faz o que a Torá não pode fazer. Por isso a salvação é pela fé e que vai ser mediada aí, né, dentro da tua relação com Deus através do Espírito Santo, através de Cristo, e não através de regulamentações da Torá. Ponto. Essa é a grande questão. E aí ele vai caminhando para o fim dizendo assim, para Paulo, já não pode existir uma coexistência entre a fé e Cristo e o cumprimento da lei, porque a lei Torá já não cabe um significado constitutivo para a relação com Deus. Então, a partir do momento que isso aqui é entendido na visão do Schnelli, já o crente já não pode mais mediar a sua relação com Deus pela lei, mas agora sim é tudo pela fé e pelo Espírito. Eu iria, por exemplo, se eu fosse fazer uma crítica ao entendimento do Schnelli, dizer que essas coisas não são tão hermeticamente separadas. Por exemplo, imagine o crente que supostamente diz que tem fé e tem o Espírito e que rouba. E ele diz assim, não, eu faço isso porque eu não perco a minha fé ao fazer isso, eu estou guiado pelo Espírito Santo, inclusive é ele que está me dizendo onde é que banco que eu tenho que roubar para poder ganhar dinheiro para alimentar minha família, e eu não estou guiado por essa lei já não lida mais na minha relação com Deus. Qualquer um ia considerar essa argumentação totalmente herética e estúpida. Então, pelo menos em alguns aspectos, a lei continua sendo um termômetro da sua relação com Deus. Se você não ama a Deus, você não ama o próximo, que são coisas que estão presentes na lei, isso sim é indicativo da sua falta de relação com Deus. Então eu discordo totalmente do Schnelli de que a lei não tem nada a ver com a sua relação com Deus, né? Naturalmente, você pode dizer o seguinte, que a mera obediência formal aos aspectos da lei não cria uma intimidade profunda com Deus pela fé. Isso eu concordo, mas tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque às vezes as palavras aqui podem ir na direção de um antinomismo, que creio eu que ser totalmente herético, diabólico e tudo mais. Aí ele diz assim, aquilo que Paulo sempre pressupôs parcialmente em sua missão entre os gentios, é elevado agora a uma afirmativa fundamental. A liberdade da lei para todos os crentes, porque todos os seres humanos estão sob o poder do pecado, que não pode ser superado pela lei. Isso aqui é totalmente verdade, ainda que naturalmente tem que tomar cuidado com tentar ler nisso a implicação de que porque eu não sou salvo pela lei, posso transgredir a lei impunemente. Esse é todo o problema em torno desse tipo de leitura, tá? Mas sim, é totalmente verdade que os crentes têm algo maior do que a lei para mediar a sua relação com Deus, que é a graça de Cristo, é a fé, é o Espírito Santo, é o Evangelho e tudo mais, beleza? Aí ele termina, por isso a justiça não pode ser alcançada por meio da lei, porque se assim fosse, Cristo teria morrido em vão. Com isso, Paulo se refere ao status excepcional dos judeus como justos por causa da Torá. Agora, os gentios não são pecadores por si, nem os judeus possuem um status de justos pelo seu nascimento. Antes, nesse novo paradigma de Paulo, ele atribui a judeus e gentios, do mesmo modo, status de pecadores, que eles só podem deixar de ser somente pela fé em Cristo. Ou seja, é somente a fé em Cristo que elimina o meu status de pecador e coloca-me no status de salvo, ainda que isso naturalmente evoque a complexa relação de que o salvo ainda é um pecador.
né, ontologicamente falando. Seja como for, pela fé, o salvo é tratado como se não fosse pecador, né? Por isso ele é filho de Deus, por isso ele vai para o céu, por isso vai dar tudo certo, Deus está com ele tem comunhão com Deus, etc. Ainda que isso não tenha por implicação que ele transcenda em absoluto aí o pecado e seja uma pessoa de amor perfeito, de fé perfeita, de obediência perfeita, em todos os aspectos das orientações, nem da lei, nem do Espírito, nem de Cristo, nem de nada, porque o cristão continua sendo um pecador. Naturalmente, esses são os meus adendos aí às palavras do Udo Schnelli. Então essa é uma primeira leitura de uma primeira discussão de introdução sobre as obras da lei em relação aqui ao pensamento do Udo Schnelli, e a gente continua essa discussão no próximo vídeo. Um abraço.